Bom, eu estou em Pedras, aqui é Vila Patos 2, Lavras da Mangabeira, estado do Ceará. Ao fundo, a casa de Dona Toinha, uma mulher guerreira, uma cearense agora de Lavras da Mangabeira, mas essa história não começou aqui em Lavras não, começou em Aurora, lá no Riacho Bordão de Velho. E nós vamos contar essa história, uma história de vida, uma história realmente impactante para quem, a partir de agora, acompanha aqui no Bora Conversar. Acompanhe. Luiz Felinto da Silva, hoje com 75 anos, é o filho mais velho de Dona Toinha, como carinhosamente todos a chamam. Ele conta como tudo se deu e a saga de viajar por 41 dias em cima de um caminhão em direção ao Paraná. Rapaz, essa história começou em 1958, teve uma crise aqui no Nordeste, meu pai foi para o Paraná. Seu pai? Isso, José Vicente da Silva, né? Foi para o Paraná para depois arrumar algum recurso e mandar buscar a gente, todo mundo, né? Então, nesse intervalo, ele deixou a gente tudo com a minha avó, a mãe dele, né? E foi para lá para depois mandar buscar a gente. E nesse intervalo, a minha mãe quis vir embora para casa do irmão aqui em Borepi, né? E para trazer nós, minha avó não deixou. Falou, não vou deixar porque vocês ficaram tudo na minha responsabilidade. Então a gente ficou com ela lá, minha mãe veio para Borepi e cada 15 dias ela ia para lá ver a gente, tentar trazer e ir embora. Quando foi em 1960, com 2 anos que ele estava lá, aí encostou um caminhão lá na sua casa? Lá na minha casa, lá na casa da minha avó. Falou, eu vim buscar a família de Zé Vicente do Paraná, a família inteira. Aí a minha mãe aqui em Borepi, naquela época não tinha como a gente se comunicar, não tinha condução, meu amigo não tinha nem uma bicicleta. Aí o que aconteceu? Jumento? Nada, jumento quem tinha era rico, né? Porque aí ficou a gente sem poder comunicar ela. O caminhão com 3 dias que estava lá, rapaz, a gente e o meu tio vendeu o que deu, que não pôde vender, ele deu para os outros. Com 3 dias nós embarquemos para o Paraná. Luiz, como é sair daquele pedaço que vocês conviveram na infância e não olhar para a mãe, deixar a mãe? Qual era o sentimento? Rapaz, eu como mais velho, eu fui muito sentido e muito triste. Tinha 13 anos. E triste porque a gente foi sem dar notícia para ela, né? E ela também sem ter notícia da gente. Então, fomos embora com a minha avó e meus tios, foi todo mundo da família, né? Do meu pai. Em cima de um caminhão? Em cima de um caminhão até Juazeiro da Bahia, descoberto. Chegou em Juazeiro da Bahia, ele fez um pau de arara, né? E formou um pau de arara para a gente ir. Aí a gente ficou mais tranquilo, fomos embora. Nós saímos daqui do Bordão de Velho dia 6 de janeiro de 1960. Para que a gente possa entender, vocês saíram em cima de um caminhão aberto. Aberto. Vocês não tinham coberta? Não. Foram em estrada de terra, porque não tinha asfalto? Não tinha asfalto até lá. Até Paulo Afonso? Isso. Chegando lá é que foi feito pau de arara. E nesse intervalo, a gente gastou muito tempo daqui para lá. Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia, sabe por quê? Nós saímos dia 6 de janeiro, muita chuva, muita estrada. Nós chegamos no Paraná 17 de fevereiro. Foi tempo andando. Mas não andava, 6, rapaz. 17, né? Tinha vez que a gente, tinha semana que a gente andava daqui, andava a base de 1 quilômetro na marra. Por causa de muita chuva, toledo. Fomos embora. 25 anos que a gente estava no Paraná, sem saber notícia da mãe. Agora você imagina a dor que essa mulher sentiu quando ela saiu daqui de Borepi, chegou lá no Riacho do Bordão do Velho e não encontrou ninguém, né? Ninguém.
Sequestraram minha família, não tinha negócio de Pronto. sequestro na época. Não tinha, né? E de sequestrar pra quê? Mas ela já sabia disso, foi a avó que levou, porque a avó era braba, ela também, por isso não estava as duas juntas, né? Não se davam muito. Não, porque ela queria trazer os filhos para cá, minha avó não queria deixar, porque o meu pai deixou na responsabilidade da avó. Né? Desse tempo até quando vocês souberam do paradeiro dela, como foi? Com 25 anos, a gente sem ter notícia. Aí a gente foi procurando, né? Procurando. Tinha uma prima minha que trabalhava no PS aqui em Emborepi, a gente descobriu. Aí a gente ligou para minha prima. Ligou para minha prima. Aí minha prima falou, não, ela mora aqui na região de Lavras. Aí eu disse, tá bom. Mas é aquela história. Aí ela já tinha casado aqui, né? Tinha casado. E como ela tinha casado, aqui o povo, aquela época era, né? Tinha que guardar muitas coisas que não podia saber. Foi quando casou lá, onde nós morávamos mesmo. Aí veio para essa região, aqui os pátios nós não conhecíamos. Mas ele pediu um segredo para ela. O segundo marido. marido. Pediu um segredo para ela. Falou que só onde nós for morar você não vai poder dizer que você tinha uma família. E ela guardou esse segredo. E ela guardou esse segredo, porque o pessoal tinha que casar, tinha que ser, né? Aí, tá bom, ela guardou esse segredo. E a gente, com 25 anos, a gente pegou e mandou um dinheiro. Quando nós pegamos, tivemos a notícia dela com essa minha prima ali em Borepi, a gente mandou um dinheiro para ela. Aí mandamos esse dinheiro. Quando eu liguei novamente para minha prima, eu falei, a mãe foi aí e pegou o dinheiro. Aí ela falou, não, meu filho, ela não levou. Ela disse que vai primeiro ver como é que vai fazer para falar para o marido. E para outra família. Com que dinheiro da onde ela arrumou esse dinheiro. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não. Aí ela contou a história, né? Aí a gente até ia vir naquela época. Aí já fiquei meio revoltado, sabe? Falei, se ela não fala que tem outra família, né? Eu e meu irmão. Eles achavam que estava sendo desprezado. Que a gente estava, né? Ela rejeitou a gente, né? Mas nunca desistimos. Eu nunca desisti de achar. E quando liguei para minha prima novamente, ela já tinha falecido. Deu um infarto, faleceu, perdemos o contato de novo. Mais 25 anos mesmo. Não, 26. Mais 26 anos, nós sem notícia. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Foi 51 anos que fiquemos sem. Mas como eu nunca tinha desistido de procurar, né? Procurando. Aí apareceu já muitos meios de comunicação, internet. Um primo nosso lá de Presidente Prudente, aí ele veio num encontro de igreja aqui em São Paulo, encontrou com a prima aqui de Aurora. Ele falando, procurando, aí encontrou com essa prima onde nós fomos, lá na casa dela. Aí essa minha prima retornou o telefone para nós. Eu tinha perguntado se ela estava viva ou morta, né? Minha prima falou, não, está viva. Faz 30 dias que eu vi ela, na região do Lavra ela mora. Mas também não sabia que era aqui, né? E foi indo assim, rapaz. Aí ela já tinha separado desse segundo marido, né? E foi... Mas tinha 5 filhos já? Tinha... Da segunda família? 4. 4. 4 filhos. E já tinha um casal que morava em São Paulo, mas nós não sabíamos também, não tinha comunicação. Aí veio um primo meu lá do Mato Grosso, passear aqui, eu falei para ele procurar, né? Aí foi quando ele encontrou com eles aqui, né? Aí levou o endereço, levou o telefone, levou tudo. Aí foi a gente, não, então vamos lá para ver ela, né? Aí foi quando a gente veio aqui em 2011. Todos os filhos de Dona Toinha, do primeiro casamento, ficaram no Paraná? Tudo, todos. Ficaram próximos? Ficamos tudo próximo um ao outro. E até hoje a gente é próximo ao outro, sabe? Que eu moro, agora eu e esse meu irmão, nós moramos em Londrina, né? E as minhas irmãs moram em Paranavaí, a 170 quilômetros, né? Mas morava tudo em Paranavaí. Inclusive sua avó também estava lá? Estava lá também. Vó, tio, agora já morreu tudo. Não tem mais ninguém por parte do meu pai, não tem mais ninguém, rapaz. Os irmãos, tudo já apareceu tudo. Hoje, visitando Dona Toinha, está você e o mais novo? E o mais novo, E tem um
que é meu irmão, que não é. Como é isso? Ele é meu irmão, mas não é do mesmo pai, mas não é irmão dos outros que estão aqui, né? Ah, Porque é o seguinte, ele é irmão meu e dos outros irmãos de lá por parte de pai. É, e esses que estão aqui, que é irmão meu e do meu irmão e do pessoal, já não é irmão dele, né? Porque seu pai casou lá casou lá, e teve outra família. teve outra família, rapaz. Quer Teve dizer que outra você tem família. mais irmãos lá. Tem por parte do meu pai, tem esse que está com a gente aí, Ah, e tem mais 3, 2 mulheres e um homem lá. seu pai hoje já está falecido? Falecido. Faleceu, tá com 62 anos. Ô Luiz, como é que foi o encontro com Dona Toinha? Rapaz, foi um encontro muito emocionante. Eu achei até que ela ia, mas ela é forte, viu? Eu achei que ela ia se desesperar ou chorar muito, qualquer coisa, mas ela foi muito forte. Se encontramos, só que eu não conhecia ela, nenhum de nós conhecia ela mais, né? E nem ela conhecia nós. Se a gente se encontrasse em algum outro lugar, não ia saber que ela era mãe e nem ela ia saber que a gente era filho. Foi, olha, cara, quando a gente soube da notícia, teve gente que falou, rapaz, isso aí vocês têm que ir lá no Ratinho, ir no Gugu, e não sei o que. Eu disse, que Ratinho, Gugu? Que, rapaz, nós vai embora é agora. Quer ver a mãe? Não, eu quero ver a mãe. Foi assim, ó, que nem um relâmpago. Vieram todos. Viemos todos. O meu irmão, ele, na época, tinha um Monza, bem novo ainda, já fez rolo no pique, e aí veio todo mundo. Ah, Veio nessa época, veio até uma irmã minha por parte e pai? de pai. Porque essa irmã minha, por parte de pai, é irmã desse que está aí, né? E tem uma. Você sabe que é uma confusão, sabe? É uma história que eu sou assim, eu sou o cara que eu sou o livro aberto. E esses meus irmãos, você já viu uma história do cabo ser teu irmão e teu primo? É um negócio estranho, né? Esses irmãos aí são irmão e primo. Que essa outra mulher que meu pai casou com ela lá no Paraná, Ah, era uma sobrinha da minha mãe, só não era sobrinho dele, mas é sobrinha da minha mãe. tá. Rapaz, então a gente ficou tudo misturado mesmo. Como é quando vocês chegaram aqui, os outros filhos souberam na hora ou já? Não, eles quando Como é a surpresa? foi assim, quando o meu primo veio aqui, que descobriu eles aqui tudo, pegou o endereço, o Jová e Marisete já moravam em São Paulo há 25 anos. Aí uns dias antes, eles tinham ficado sabendo que a mãe tinha essa família para lá, e eles tinham outros irmãos, né? Então eles também já estavam procurando, sabe? Aí quando a gente pegou a gente ficou sabendo de tudo, aí a gente veio, passamos em São Paulo, aí se comunicamos com eles, né? Passamos em São Paulo, pegamos os 2 que estavam lá, Foi? que é por parte só de mãe, né? Aí viemos todo mundo. A Topic veio lotada. Então, mas foi uma coisa assim, um encontro que se unimos como coisa que fosse tudo filho do mesmo pai e da mesma mãe. E até hoje, assim. Dona Toinha hoje tem quantos anos? Ontem completou 95 anos. Sempre foi uma mulher guerreira da Nossa, roça. rapaz, essa foi uma guerreira e muito guerreira, viu? Porque quando ela ficou sozinha do segundo casamento, assim eu fiquei sabendo, o mais velho era o Jová, né? Acho que estava com 15 anos. E ela trabalhou a vida inteira para criar eles e criou. Ô Luiz, você tem família hoje? Tenho. Seus filhos, já tem neto não? Tenho tudo, 7 filhos, tem 25 netos. Minha nossa senhora. 25 netos. Bisneto de Dona Toinha. Esses 25 netos é bisneto de mãe. E tenho mais 14 bisnetos meus, que é tataraneto dela, né? Tataraneto. Mas você certamente ela já sabe tudo isso. Sabe, ela sabe. Só que os bisnetos e uns netos, ela nem conhece. Porque uns estão nos Estados Unidos. Eu tenho 9 netos, que é tudo Paraguai, nascido, criado lá, estão tudo lá, né? Tem 3 filhos que moram lá, que é as netas dela. Então, rapaz, ela tem Família grande. É grande, viu? Só que para ela conhecer tudo é difícil. Se fosse mais nova, que pudesse andar, a gente levava, mas não pode, né? Eu imagino a emoção sua
reencontrando sua mãe depois de muito tempo. 51 anos, né, rapaz? É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo mesmo. Muito tempo. Mesmo que você não tenha tido na sua juventude Contato, né? contato, né? Realmente. É muito tempo. Sua esposa não veio nesse dia? Não veio. Ela, até agora ela não. Já viemos aqui desde 2009, acho que é a 7ª viagem que a gente está vindo. Né? Mas ela não veio nenhuma. Eu soube também que os filhos de Dona Toinha têm um dom especial, um dom que me parece que está no DNA, que é gostar de música, tocar algum instrumento. Tocar. Como é que... Rapaz, isso aí veio da parte dela. Porque o meu pai, na época, ele malemar tocava uma zabumba. Mas da parte dela, eu já tinha um tio aqui no Burdão do Velho, que chamava Brejeiro. A vida dele já era viola, repentista, tocava pé de bode, né? E então eu acho que veio daí. Veio de uma parte que a gente tem de parente na Paraíba, que para lá todos gostam de música, né? Então todo mundo gosta de música, a gente nunca foi profissional, mas faz alguma coisa, né? Faz algum barulho. Luiz relembrou o encontro do sobrinho com a sua mãe. Quando esse meu primo descobriu o endereço dela, foi em Lavras. O cara falou, ela mora num sítio, chama Sítio Pato 2. Aí ele veio. Quando esse rapaz, esse meu primo, ela tinha visto ele quando era criança, carregou ele no colo e nunca mais tinha visto. Ele mora em Mato Grosso. Quando ele chegou aqui, que achou ela aí, nossa, foi também uma emoção muito grande. Ele chorou, ela. Eu acho que está sendo abençoado com essa neblina que está caindo agora. Porque, sabe o que acontece? Ela também tinha visto ele quando era criança. Aí quando viu e ele trouxe a notícia da gente de lá, nossa, rapaz, foi demais, uma emoção grande, viu? Participar dos 95 anos de Dona Toinha, depois desse tempo todo, juntando a família toda. Rapaz, foi muito bom. Ontem a gente, foi uma alegria que fazia muito tempo que a gente não tinha, viu? Eu mesmo, olha, eu não esperava, viu, Lula, de ter esse momento. Mas disse que é aquela velha história. Hoje a gente sabe o que tem, amanhã não sabe o que vai passar. E Deus é quem sabe, né? E foi por Deus. A gente encontrar todo mundo e hoje está tudo junto, coisa de Deus, viu? Almir Felinto da Silva talvez tenha sido aquele que mais se emocionou ao falar de sua mãe. Almir é o filho mais novo de Dona Toinha, de seu primeiro casamento. Rapaz, eu tinha 5 anos, né? E assim, a gente, criança, não tem noção das coisas, né? Então eu não tinha noção que minha mãe ia ficar, que nós ia largar ela, que até hoje quando eu falo. A emoção bate, sabe? É verdade. Porque assim, né? Eu fico imaginando o que ela sofreu. Quando ela voltou para casa e não encontrou mais vocês, né? Deve ter sido um baque muito forte, né? Eu estava perguntando isso ao Luiz, como era a viagem, como é que vocês dentro do caminhão tinham de sentimento com relação a quem ficou e que não se despediu de vocês, ou vocês não se despediram dela? Então, rapaz, a gente tinha tanto pouca noção, pelo menos eu na minha idade, era mais novo, né? Que para mim montar no caminhão e ir para o Paraná era na esquina e já volta. Né? Era algo novo, né? Novo, nunca tinha visto um caminhão na vida, né? Nunca tinha subido num caminhão, não sabia o que era né? Era uma aventura de criança. Então aquilo quando chegou, aquilo para nós era uma novidade. E todo mundo animado, vamos Paraná. Então para nós era ali, quando tivesse saudade da mãe voltava. Voltava, né? Para olhar e tal. Então, assim, na verdade, eu fui e, naturalmente, como se não estivesse deixando ninguém, porque até então eu não tinha tido essa noção ainda, né? Agora, saindo dessa fase toda de deixar a mãe, de chegar no Paraná, como é que foi viver no Paraná sem a mãe ali por perto?
Olha, O que é que você se lembra disso? sim, assim que eu me lembro, a gente sentia falta, né? Naturalmente Sentia você encontrou com seu pai É, lá. não, meu pai. Mas é assim, aqui com minha mãe, ela ficava assim 15 dias até na casa do irmão dela, aqui no Iborepi, né? E a gente ficava com minha avó. Então a gente já estava muito acostumado a ficar lá com minha avó, depois minha mãe ia, né? E a gente vinha com ela, inclusive eu, né? Eu e minha irmã mais nova, que logo nasceu um pouquinho antes de mim, minha mãe era muito apegada com nós, né? Então, às vezes ela ia e trazia nós dois para casa do meu tio, né? Mas assim, a maior parte do tempo, depois que meu pai foi, né? A gente ficava muito com minha avó. A gente já estava muito acostumado, sabe, a ficar com ela e ela cuidar da gente, né? Então assim a gente foi crescendo naturalmente, né? E depois a gente foi sentindo aquela saudade, a falta. Foi tendo a consciência de que Exato. cadê a mãe, né? Exato. E aí que a gente começou, sabe? Começou a pensar onde é que está, onde não está. Mas até então a gente não tinha notícia, não tinha nada, né? Naquela época era muito difícil, né? Hoje você mora Eu moro em Londrina. Londrina. Quando nós saímos daqui, nós fomos para Paranavaí. Uma cidade bem pequenininha, né? Na época. E aí eu vim para Londrina agora no ano de 2000. Né? Hoje tem família. Ah, sim. Casei, né? Tenho 3 filhos. 2 já casados, né? Netos, Netos, né? Tenho 4 netos. bisnetos de Dona Toinha. Isso. Exato. Quando foi que chegou a notícia de que acharam a mãe? O primeiro contato, se não me engano, foi no ano de 95, eu não me lembro exato, mas foi mais ou menos por aí. Nós tivemos um contato com ela através de uma prima aqui de Iborepi. Ela trabalhava na companhia telefônica e uma irmã minha, não sei como, conseguiu o contato dessa prima, né? E essa prima, então, aí pegamos o número do telefone dela e começamos a conversar com ela. Até eu pedia sempre para ela, traz a mãe aí para a gente conversar e tal. Ela falava, ó, eu vou tentar trazer, mas é muito difícil, porque tem o rio, às vezes chove, né? Na época da chuva ela não tem como vir. Eu acho até que não existia barragem, né? 95, não. Por aí. Então a dificuldade era essa. E aí, quando foi um dia, e tanto a gente pedir, ela levou minha mãe lá. E eu consegui conversar um pouquinho por telefone com ela. Ah, você conseguiu falar com sua avó? Conversei com ela por telefone, tá? Eu acho que ela nem acreditava. Ela falou pouquinho, sabe? Pouquinho. Choro lá e choro cá. Aí me diz uma coisa, junta todo mundo, sabe que a mãe está viva, sabe que a mãe está morando em Vila Patos, mais precisamente nas Pedras. Isso. Como é que foi a história de reunir todo mundo, negada, vamos para o Ceará? Então, né, nós ficamos sabendo no ano de 2010, né, através de um primo que vinha para cá e falou para nós, ó, tô indo lá para ele, na verdade, é em Fortaleza, a família dele maior, né? Aí nós pedimos para ele encontrar a nossa mãe. Ó, procura lá, cara. A gente sabe que é lá em Lavra de Mangabeira e tal, a gente não tem muito informação, mas procura para nós. Ele falou, não, procura. E ele veio. Foi o que encontrou a sua mãe, tua mãe estava no rio. No rio. Foi até engraçado, né? Eu estou lavando minha roupa e não vou lá agora, não. E aí ela veio, né? Aí, inclusive um primo meu que foi criado com ela. Foram criados 2 crianças. Aí eu nem pensava para estar perto, porque ele disse que o choro comeu solto. Quando ele voltou no mês de setembro de 2010, né? Aí ele levou telefone, fotos e tal, né? E aí, a gente lá no Paraná, financeiramente, não é lá essas coisas, né? E aí combinamos, juntamos todos e vamos lá no ano que vem, né? Vamos daqui um ano? Vamos. Daqui um ano e pouco, né? Seria pro fim do ano. Mas aí eu conversei com minha esposa e falei, olha, a mãe tá com
83, vai fazer 84. E a gente esse tempo todo sem ver, nem conhecer. Eu falei para ela, eu vou fazer uma força de agora. Eu vou esse ano. Até a gente estava com outros planos, né? Ela falou, não, isso aí a gente deixa para depois. E aí eu comuniquei eles, né? Ó, eu vou esse ano. Até então eu tinha um Monza e eu vinha com ele, um Monzinha velho. Mas aí as duas irmãs, também vou. Minha esposa não ia ficar fora. Aí meu filho mais novo, não, mas eu quero ir também. E aí... Como é que cabe no Monza? Pois é, os dois de São Paulo, né, a Marisete e o Jeová, não, mas nós queremos ir junto também, a gente nem se conhecia pessoalmente. Bora alugar um ônibus. Aí eu fui ver uma van. Na época, ficava de 10 a 12 mil reais. Eu falei, não dá, é muito. Aí eu comecei a procurar uma van para comprar, trocar no meu carro e tal. Até que achei uma vanzinha lá. Naquela época tinha muita dificuldade em encontrar a van, né? E aqui chama de Topic, né? Topic, lá é Topic. Mas eu encontrei lá, rapaz, na última hora uma besta, tá? Uma vanzinha lá, muitas essas coisas, mas topamos ver. E aí eu fiz uma troca, né, do carro na van. Passamos por São Paulo, aí fomos conhecer Jeová e Marisete. Que já é do último casamento da minha casamento. mãe. E rapaz, enchemos essa Topic e viemos. Uma aventura, uma bela de uma aventura. Eram quantos dentro da Topic? Rapaz, eu, De minha irmão, mulher, vai dizendo aí, vai contando os Luiz, dedos. minhas 3 irmãs, meu filho, o Jeová, Marisete, eu acho que era Sua isso. esposa. 9, né? Aí quando voltamos ela foi junto. Minha mãe foi junto. Ah, sua mãe foi lá? Junto, foi. Ela foi 3 vezes lá. Ah, tá. Aí resolveu junto, vamos. Ficamos na Topic e fomos embora. O contato visual que você teve com a sua mãe depois desse tempo todinho foi aqui já. Aqui. Como é que vou fazer você chorar. Topic parou, a van parou. E aí? Coração. Descendo do carro e ela se segurou. Difícil. Depois de 51 anos, cara, você conhecer tua mãe? Puxa. Demais, né? E o abraço? Bicho. Abraço. Quer dizer, todo mundo quer abraçar, né? Então quem abraçava primeiro não largava mais. Segurava lá. Incrível. Estamos no ano Cara, de 2022. É uma emoção assim, sabe, que é indescritível. É indescritível. Você não consegue mensurar o tamanho da emoção. Só assim, né? A imagem que você tem, que você tinha quando saiu os 5 anos, não ficou gravado na memória? Não, por nada. Eu não tinha a mínima noção. Até meu irmão, né, o Luiz, que é o mais velho, eu achei que ele falava, rapaz, eu não lembro. Eu não lembro das feições da minha mãe, né? E ela também não lembrava de nós mais. Vocês se lembram pelo menos de onde moravam na casa? Ah, sim. Isso eu me lembro. Vocês voltaram lá na casa? Não, porque agora, há 15 dias atrás, a gente tentou ir lá. Nós fomos até Santa Vitória, né? Até a gente tirar fotos e tal, isso. Mas é para frente. Perto do Jitirana. Isso. Mas aí a notícia que nós tivemos é que já derrubaram tudo, já não são as mesmas casas. Já são Eram casas de taipa como essa que está aí atrás. Isso, então a gente queria ver uma dessa, justamente a casa, porque eu me lembro da casa. Eu me lembro, é bem na beira da estrada, eu me lembro do açude, né? A gente saía do açude, pegava um topzinho assim e logo tinha casa. No Paraná, você conseguiu estudar? Eu estudei, eu terminei meu 2º grau, né?
pouco relaxado, né, para estudar. Então eu terminei o 2º grau. Hoje os filhos já são grandes, né? Já são todos, né? 2 casados, o mais velho tem 37 anos, né? Vai fazer agora. E aí tem a filha com 35. Aí eu tenho um lá que foi meio temporão, com 27 anos. Esse está solteiro, não quer saber de casar. Nesse clima gostoso aqui de chuvinha, com a família toda, qual o sentimento? Rapaz, o sentimento é de que se a gente pudesse, voltaria. Né? Mas não é fácil. Já tem famílias lá, né? Minha esposa, a família é de lá. Mas a gente vem e olha, para voltar, só volta porque tem que voltar mesmo. Mas não dá vontade de voltar. Não dá, a gente gostaria muito de poder ficar, sabe? Por enquanto, até agora eu estou trabalhando, né? Ainda, dei baixa, ainda não me aposentei. Mas eu digo sempre que a hora que eu me aposentar, pelo menos 3 meses, 4 meses por ano eu fico por aqui. A história de Dona Toinha passa também pela sua segunda família. Jeová e Marisete, hoje residentes em São Paulo, foram os filhos do 2º casamento de Dona Toinha a ter o primeiro contato com irmãos, até então desconhecidos. Você saiu daqui com quantos anos? 18 anos de idade. 18 anos. 18 anos. Pra São Paulo. Para São Paulo. Né? Aí lá trabalhando, um dia eu encontrei esse tio meu que ele bebia muito. Né? E conversando, eu gostava de deixar ele nervoso quando ele bebia. Quando ele bebia, ele se alterava, né? Eu gostava de ver ele nervoso. Aí eu comecei a deixar ele nervoso. Aí ele estourou comigo um dia. Falou assim, você tem outra família. Você tem um irmão que chama Luiz. Eu falei, você tá mentindo. Eu nem sabia, jamais passava pela minha cabeça. Não tem. Eu falei, quem falou pra você? Quem falou pra mim foi seu pai, né? Aí eu falei, então fala pra mim, conta essa história pra mim. E ele deu as costas e saiu. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, 3, 4 anos depois, ela me ligou. Falou, Jeová, eu preciso conversar com você pessoalmente. Tá acontecendo uns negócios. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Falei que a gente tem outra família e eu precisava conversar com você pessoalmente. Falei, não, então fala, né? Não, tem que ser pessoalmente, por telefone, são coisas que não dá para conversar, coisa e tal, né? Aí eu fui até a casa dela, né? Eu cheguei, que história é essa? Ela explicou para mim, eu falei para ela, você lembra que eu falei para você? Inácio tinha comentado comigo isso aí, só que eu não acreditei, né? Como ele bebe, eu gosto de deixar ele nervoso quando ele bebe. E aí ele fugiu da história, eu falei para ela, né? Ela falou, então, a gente tem outra família, eles entraram em contato comigo e a gente, o que você acha? Eu falei, não, vamos conhecer os rapazes, vamos conhecer os nossos irmãos. Vamos voltar ao tempo. Vocês são quantos? Somos em Da 4. segunda família somos em 4. Porque- Nós estamos falando da segunda família. Porque morreu 2 da segunda família. Certo. Aí ficamos nós 4. Ok. Você foi para São Paulo e você ficou aqui. Depois aqui. eu fiquei aqui. Quando ele estava em São Paulo, um tempo depois, ele perguntou se eu queria ir. 2 anos depois. Aí eu falei assim, pô, porque aqui era muito difícil. Antigamente era mais difícil do que hoje, né? A situação. E quem ficou com Dona Toinha? Quem ficou com mãe foi a minha irmã mais velha. Porque Gorete. eu ainda tenho uma irmã mais velha que é da segunda família. Ah, E o irmão mais novo. Ficou eles 2, né? Tomando conta de mãe. E aí eu fui pra lá, foi em 89 que eu fui. E aí arrumei emprego, fiquei trabalhando lá e acabei por lá mesmo casando. O primeiro contato que eu tive com eles foi através de telefone. Porque, assim, a gente não sabia, né? E quando eu fiquei sabendo foi porque veio um sobrinho dela pra cá. E como eles estavam lá preocupados, porque antes eles tinham alguma notícia através de uma prima. Mas aí a prima faleceu e acabou, eles não tinham mais notícia, não sabiam se ela estava viva nem nada, né? E veio esse primo deles para cá, que é sobrinho dela, e eles pediram que ele procurasse ela. Aí ele prometeu, só vou voltar quando eu encontrar a tia Toinha. E aí ele veio, chegou em Lavras, ficou procurando e perguntando até que ele chegou até aqui. Aí quando ele chegou aqui, ele pegou o telefone de todo mundo, né? E foi embora e já passou tudo para eles. E aí eles me ligaram, né? Eu não estava sabendo. E aí ele me ligou, aí eu sabia mais que falava de Luiz, e não de Almir, né? Aí quando me ligou, eu falei assim, eu já estava sabendo da história, na verdade. Mas aí de repente ele me ligou, eu falei assim, oi, Luiz? Aí ele falou assim, não, não é Luiz, não, é Almir, né?
Aí eu falei com ele, eu fiquei assim muito curiosa. Na verdade, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei surpresa e um pouco impressionada na história, né? Eu fechei o olho de noite para dormir no dia que eu fiquei sabendo e a voz da minha irmã refletia no meu ouvido. Nós temos 5 irmãos, nós temos 5 irmãos. Sabe aquela confusão na cabeça? Mas aí eu fiquei curiosa também, eu fiquei alegre por saber que eu tinha 5 irmãos. E aí eu falei assim, eu tenho que encontrar os meus irmãos, sabe? Mas na verdade eles se apressaram muito, né? O Almir, então, ele fez assim aquela loucura, ele já conseguiu comprar uma van, sabe? Não importava se ficava devendo nem nada, mas ele queria trazer essa família. Ele falou assim, eu vou reunir essa família. E foi assim que ele reuniu a família. Passou lá em São Paulo. Ele veio do Paraná com as outras 3 irmãs, né, que a gente tem lá em Paraná, e foram para minha casa, sabe? Mas até veio mais com a prima da gente, que é sobrinha da minha mãe. E eu sei que de lá de São Paulo a gente veio para cá, a família toda. Como é que é chegar aqui no Torrão Natal e Com 5 encontrar a irmãos, mãe com outros irmãos e a sua mãe, como é que foi? Olha, foi uma alegria muito grande, uma emoção que não dá para falar, não tem palavras, foi uma coisa muito bonita. Tanto eles choravam com ela e como a gente chorava, nossa, porque a gente era inocente, a gente não sabia de nada. A foto daquele primeiro entrevistado que você deu com o Luiz, ela sempre tinha uma foto dele na parede, ele tocando na sanfona, né? E eu perguntava, mas quem é esse cara? Ah, é um sobrinho meu. Ela tinha medo de falar, era um sobrinho meu. Então tinha ele como um primo, entendeu? E que de repente eu descobri que o cara é irmão meu. Nossa, foi difícil. Existia um pacto entre sua mãe e o seu pai. Sim. Para não fazer Para não a revelação. falar, para não fazer a revelação, né? Mas que ele chegou a falar para alguém, revelou para alguém, né? Como esse tio meu, ele falou, esse tio meu, né? Que morava numa casinha ao lado ali, não tem mais nem lugar da casa, né? Na verdade, quem revelou toda essa história foi o nosso pai. Porque o meu pai ele morava, né, com outra família que hoje ele é falecido. E aí ele falou que vinha morar mais minha irmã, porque não aguentava, estava brigando e tal. Aí ele veio. Aí quando ele chegou aí, na casa do meu irmão, mais novo, minha mãe mora com ele, aí ele falou assim, Antônia, eu tenho notícia do teu filho, Luiz. E ninguém sabia. Naquela hora, nossa, a minha cunhada falou assim, que pensou que ela ia desmaiar. Porque ela ficou branca, aí a minha cunhada perguntou assim para ela, é verdade, dona Antônia, que você tem outro filho? Ela falou assim, eu não tenho um filho, eu tenho 5. Aí já descobriu tudo, né? Na verdade, quem descobriu essa história foi meu pai. Agora, eu não sei como foi a situação dela, guardar tudo isso durante tantos anos. Gostaria de ter sabido bem antes, lá atrás, né? Até porque quando meu pai foi embora, a gente passou necessidade, né? Que ela poderia ter chegado, que eu era o mais velho, o homem da casa, e ter falado. Que a gente tinha corrido atrás, né? Não tinha sofrido tanto, sabe, Lula? Eles ajudavam nós. Que na época eles, né? Tava melhor em situação do que eu era um moleque, eu tinha 13 anos de idade quando meu pai foi embora, entendeu? Então a gente sofreu muito para chegar até aí, para descobrir, entendeu? Enfim, quando a gente descobriu, graças a Deus, já estava em boas situações, né? Eu já tinha dado a volta por cima, já estava equilibrado as coisas, mas a gente sofreu muito. Até falei para ela, se a senhora tivesse falado antes, eu tinha procurado os meninos, eles tinham ajudado a nós, eu tinha ido para lá, trabalhar com eles, que eles já estavam habitados lá, entendeu? Foi difícil, cara. E qual foi a resposta dela? Por que ela não... Eu tinha medo, filho. Eu tinha medo de falar e não sabia qual era a reação de vocês. Porque eles já tinham perdido. E o medo de perder vocês era outro. Meu sentimento é de gratidão. Porque, primeiro, por ver ela assim, né? E por estar eles todos aqui, não todos, porque as outras 3 não estão. Elas estão em Paraná, não pôde vir, né? Eu gostaria muito que elas estivessem aqui com a gente. Mas, infelizmente, não deu para elas vir. Mas eu sou muito grata a Deus por ter essa família, porque apesar da gente não ter se criado junto, eles têm um carinho enorme pela gente, e a gente tem por eles também, né? Então eu acho, é só gratidão mesmo. Eu agradeço muito a Deus, até mesmo, principalmente, por ver ela assim, lúcida, bem, porque ela teve muito mal esses tempos atrás, eu achei até que não ia encontrar ela do jeito que eu encontrei, mas eu sou muito grata a Deus por ela estar assim, e... pronto, é só gratidão. A gente vindo de São Paulo a primeira vez, quando a gente se encontrou lá para vir,
engraçado, na divisa de Sergipe, ali a gente foi parado pela polícia rodoviária. E tinha algum sensíntio, a van estava lotada, né? E a gente... E aí o policial falou que estava em alta velocidade, coisa e tal, e queria fazer a multa, né? A esposa do Almir, que foi entrevistada agora, que ele chorou, né? Ela é muito simpática, conversadeira, né? E começou, e o cara tá lá com a caneta na mão, Já metendo a multa. já para fazer a multa, né? E ela começou a contar a história. Eu vai embora. Não vou botar vocês, não. Ele virou nós. Nossa, cara. Sabe? É uma coisa bonita, sabe? Uma coisa muito bonita. Gorete e Bernardino, também filhos do segundo casamento de Dona Toinha, falam um pouco dessa história. Rapaz, essa história é muito longa. Por causa que é assim, depois que minha mãe se separou do primeiro marido, ela casou com o meu pai, o finado João Alvino. Aí ele morava para a cidade do Barro e um dia ele ligou para mim, que ele tinha dito que vinha morar comigo, e falou, não, minha filha, eu não vou mais não. Eu disse, por quê, pai? Ele disse, não, porque tá chegando aí seu irmão, Luiz, tá chegando aí. Eu digo, tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver. Aí ele disse, não, mas eu não vou não. Aí ficou. Aí depois ele chegou. Quando ele chegou, nós não sabíamos de nada. Aí ele falou para a mãe que tinha um filho de mãe, Aurora, e que estava chegando. Que não era filho de mãe, era um sobrinho de mãe, que ela criava ele. Aí, quando ele descobriu, para nós foi uma surpresa. Ela achou ruim porque ela estava guardando um segredo de muitos anos através de pai. Que pai disse que naquela época, como ela foi casada, ela não podia o povo saber que ela foi casada e que casou com ele. Tá entendendo? Aí ela ficou guardando esse segredo por causa dele. E no fim, ele quem falou. Aí ela chorou muito, ela tomava remédio de pressão, se emocionou. E nós ficamos felizes, na hora a gente ficou feliz. Aí passou. Aí com o tempo, acho que uns 15 dias mais ou menos, esse sobrinho dela veio procurando, pegou um mototáxi e veio até nós. Foi uma alegria grande, ela chorou muito. E aí já deu o contato dos nossos irmãos, que nós não conhecíamos, a gente já começou a se comunicar. E ele já começou a dizer que vinha no meio do ano. E foi muito emocionante, foi muito bonita a chegada deles. A gente chorou muito, ela também. E foi uma alegria. Que pena que era para ter sido antes, né? Que a alegria tenha sido maior, mais tempo para a gente viver. Mas estou agradecida a Deus. Na época, foi em 2011, né? Quantos anos eu tinha? Eu sou de outubro dia 3 de 71. Eu tava com, foi 2011, agora eu tô com 52 anos. Uns 40, 30. 40 e pouco, uns 40 e pouco anos. Rapaz, graças a Deus foi uma emoção boa, né? Foi uma emoção boa. E aí ele recebeu uns contatos de todo mundo, começamos a conversar e eles marcaram logo dizendo que vinha no final do ano, vinha aparecer aqui. E aí reuniu mais 2 irmãos meus que moravam em São Paulo. E aí eles vieram de lá para cá, essa turma toda. Juntamos todo mundo aqui. Eu quero saber dos dois, como é que foi o sentimento no primeiro contato. Foi muito bom, foi muito emocionante, até por causa que eu sou muito chegada ao Luiz, que é o mais velho. Mas o Bi, que nós chamamos de Bi, que é o Almir, ele é muito carinhoso, né? Ele é muito carinhoso, todo dia ele já me passava uma mensagem muito carinhosa, uma benção para nós todos que ele desejava. E a gente foi muito emocionante. Choro, né? Todo mundo chorou, né? Foi muito choro. Emocionado, né? Com aquilo. Mas aí nós só montamos uns sonzinhos para fazer funaré, né? Toda vida nós gostamos desse movimentozinho de tocar, né? Tinha uns amigos meus que inclusive é o irmão de Vicente, meu cunhado. Ele era zabumbeiro na época. Tinha um colega meu ali que tocava triângulo. E aí nós gostava de fazer o movimento assim, sempre, final de semana, o nosso movimento era esse, tocar festa, tocava em casa, tocava nos outros cantos vizinhos aí, a região, aí mundo afora. Quando meu pai foi embora, eu tinha 13 anos. Aí, no final de semana, eu arrumava o dinheirinho da feira com isso, tocando um pouquinho, né, divertindo.
Rapaz, graças a Deus, é uma bênção de Deus, né? Uma bênção de Deus. E o cara só tem que agradecer a Deus, né? Ela chega a essa idade e nós tá todo mundo contando essa história, né? E vivendo, estamos vivendo essa temporada ainda com ela. E Deus permita que se repita por muitos anos, né? Esse negócio. É bom demais, né? É agradecendo a Deus, porque ela teve muito mal agora, ela teve um comecinho de infarto, ela teve... eu já falei, né, Xande, para as meninas, para minha irmã. Ela teve um pouco de água no pulmão e teve muito esmurecida mesmo, muito mesmo. E hoje, para nós ver ela assim, para nós é uma alegria, é uma vitória, né? Porque 95 anos não é todo mundo que faz não, né? Eu acho que nós não chegamos nem... Eu acho que eu não chego nem aos 80. Eu digo a ela, mãe é muito forte. Mas como ela gosta muito de passear, foi passear na família dela ali no Iborepim. Aí chegou com as perninhas fracas, né? Aí tropeçou, caiu essa queda. Mas isso é coisa da vida, né? Viva Dona Toinha, né? Viva! Dona Toinha. Essa história chegou até nós através de Luiz Carlos Pereira, mais conhecido por Lulo Olegário, que esteve participando do aniversário de 95 anos de Dona Toinha e, do seu lado, falou também como essa saga chegou até ele. Bem, Paulo Sérgio, fazer parte dessa história no sentido de ter uma ligação já forte com os dois filhos que ficaram aqui, que foi a Gorete e o Bernardino, que tenho como irmãos, consequentemente os genros, que é Vicente de Tida, a nora Cicinha, que são as duas casas aqui que eu me sinto em casa. E quando eu ouvi essa história, eu disse, essa história ela tem que ir além. E ela tem que aproveitar o momento ainda de Mãe Toinha, como eu costumo chamar, em vida. E há muito tempo que eu venho sempre lhe contando e você já se afinando para que esse momento oportuno pudesse acontecer. Essa chegada, quando fala de tudo, da chegada dos 5 filhos, que ela não via há muito tempo, com a história do Jeová, da Maricete, que ficaram em São Paulo, isso tudo é muito forte, muito forte. E eu me emociono bastante porque eu tenho todos como irmão. E essa velhinha aqui como mãe, porque eu me tornei família. Todo mundo sabe que a gente mexe com política, essas coisas, mas nós sabemos dividir a política dos bons amigos, a política dos sinceros, a política daquelas pessoas que a gente ama de verdade e de coração. Aqui eu chego, destampa a panela de Gorete, o que é que tem para comer? Na casa de Cicinha do mesmo jeito. Porque isso é a intimidade que faz isso. Isso é a irmandade que faz isso. E quando eu conheci os 5 que eu não conhecia, o Almir, o Luiz, aliás, eu não lembro da primeira vez do encontro, não conhecia as 3 primeiras, não consigo lembrar. Mas do Almir e o Luiz, 2 pessoas que passaram também a eu tê-lo como irmãos. Na liberdade, na brincadeira, na boca da noite aqui, a sanfona, o forrozinho, eu nem sem saber cantar, eu digo, vocês não vão me aguentar, porque eu engulo esse instrumento, eu não sei acompanhar os instrumentos, nós lhe acompanhamos, e eu cantei também aqui e tudo, eu sei que é uma satisfação imensa, e eu precisava, através de você que faz a TV Web, Lavra CE, que jogasse isso na mídia, que jogasse essa história para esse Brasilzão, para esse mundão do meu Deus, porque é uma história de vitória. Uma história de uma pessoa que sofreu, essa daqui sofreu. Sofreu, mas com sangue de nordestina, o sangue de força de vontade, superou tudo isso. 50 anos guardando um segredo a pedido do seu marido. Como ela disse aqui, uma besteira. Mas ela teve que honrar a palavra dela. E quando isso, após 50 anos,
se abriu todo esse jogo. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de, pela seja a sétima vez que eles vêm visitar ela. E ela aqui com 95 anos, como fez ontem, poder contar essa história, poder estar ao lado dos seus filhos, é muito emocionante. Não tem palavra, você não encontra palavras para dizer o quanto é importante e o quanto eu estou feliz por fazer parte de tudo isso. Baixa, de cabelos brancos e com o corpo sentindo o peso dos anos de luta na vida, Antônia Felindo da Silva, ou simplesmente Dona Toinha, ainda encontra disposição e energia suficiente aos 95 anos de idade para falar sobre essa história. Dona Toinha, conversei com alguns filhos da senhora e todos eles choraram. Sabendo da história e tudo mais, a gente contando, lembrando um pouco da história da senhora, né? Lá do Bordão de Velho, em Aurora. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Pergunta. A senhora, no seu primeiro casamento, que a senhora teve 6 filhos? 6 filhos. A senhora fazia tempo que não via os filhos do primeiro casamento? Eu vi os filhos quando era pequeno. Como é? Na minha casa e roubaram, carregaram tudo, foram embora com tudo, com eles pequenos. Quando a senhora chegou na casa e que não viu mais ninguém? Quando eu cheguei, disseram olha que não sabe de uma coisa. Vieram lá, carregaram os meninos tudinho. Eu disse, homem, não diz uma coisa dessa aqui, sério. Disse, pronto, eu não tenho o que fazer. Nesse tempo eu era mais matuto do que eu sou hoje. Porque se eu fosse uma mulher ativa, não tinha ficado do jeito que ficou. A senhora ia buscar? Mas graças a Deus carregaram tudo, passei muitos anos sem saber nem notícia. Hoje estou sabendo notícia e estou vendo eles, para mim estou com a minha riqueza todinha. Que bom. Estou com eles. Aí depois que eles foram embora, que a senhora chegou em casa e que não tinha ninguém, o que a senhora fez? Nada, chorar. Não tinha o que fazer. Trabalhava nas pedras lavando roupa, pilando um pisão de arroz para ganhar. Era assim. Eu saí da Aurora, vim para Iborepi. Do Iborepi a senhora veio para cá? A senhora veio para cá. A senhora conheceu o seu segundo marido aonde? Lá no Bordão Velho. Lá no Bordão Velho. Aí a senhora veio, casou, teve mais quantos filhos aqui? Aqui? Sim. Aqui eu tive 6. 6. Qual foi o primeiro contato que a senhora teve com os filhos que foram embora? Com quem a senhora conversou primeiro? O primeiro contato que eu tive foi um sobrinho meu que veio passear na casa da família. Aí deu notícia deles. Aí eu disse que eles moravam em Londrina de Paraná. Eu disse, pronto. É mesmo não ter sabido que eu não posso ir lá. Ele disse, não, mas eles dizem que vem buscar a senhora. A senhora sabe. Vieram mesmo. A senhora já não conhecia mais eles, né? Conhecia não. Conhecia nenhum. Conhecia não. E como é que foi o encontro? Quando eles chegaram aqui, que desceram do carro? Desceram o carro, fizeram, aqui é fulano, aqui é Chiquino, aqui é Luiz, aqui é Almir. Aqui... Foi dizendo o nome de todo mundo. Dizendo o nome de todo mundo e se abraçando. E tome choro. Eu mesmo chorei, bem pouquinho, mas chorei. De alegria, né? Eu tinha visto eles. Não tinha esperança de ver eles. Eu não tinha esperança mesmo. Os seus filhos do segundo casamento não sabiam que a senhora tinha filho anteriormente? Não. Por que esse? Depois eles souberam tudo. Por que esse segredo? De besta. Esse segundo marido pediu o segredo para não dizer. E disse que tinha vergonha. Porque disse que eu era casada e ele ia casar com eu, segundo. E a senhora respeitou? Aí eu sei besta, fui guardar o segredo muito um dia. A senhora hoje está com 95 anos de idade. Hoje estou fazendo 95 anos.
Como é ver todo mundo junto aí? Maior satisfação. Alegria enorme. Alegria maior, a melhor do mundo. Mas a senhora hoje tem se cuidado. Eu tô vendo que a senhora levou uma pancada aí. Foi uma queda ontem. Uma queda. Eu caí. A senhora tem que se cuidar. A senhora tem problema de coração também? Não, é porque a coisa quando é para acontecer, porque eu tenho medo de queda. Ah, Ave Maria, eu só ando elejando com medo de queda. Mas caí dentro de casa, né? a senhora continuou trabalhando na roça? Não, eu nunca trabalhava na roça, não. Não. Não, meus trabalhos só era nas casas, assim, fazendo serviço para um, para outro. Lavando roupa? Lavando roupa, era. Roupa eu tinha empelhada de lavar. 12 horas eu estava nas pedras do rio. Giliardi, a senhora conhece ele? Conheço demais. Ele é o que da senhora? Neto, Neto. A senhora gosta muito? demais, demais. Nós sempre se criou, mas eu junto com eu, né? Ah, Nunca se separamos agora porque ele passou um mês no Juazeiro, eu só faço perto eu senti saudade dele. ah. Aí depois, quando veio, que foi embora para São Paulo, Ave Maria. Eu só passava a morrer, só todo dia dizia, eu queria que desse umas coisas assim na cabeça do meu filho, ele viesse embora. E graças a Deus ele veio. Agora o primeiro marido meu, ele foi embora de livre vontade, sem nunca nem nós brigar, sem nada, com a história de ganhar dinheiro no São Paulo. Ah. Eu vou ganhar dinheiro no São Paulo, aí eu venho buscar você e os meninos. E eu, homem, não vai, vou, não tinha jeito. E não teve jeito não, até que foi, né? Aí quando foi, lá arranjou coisas ruins. Desejo à senhora muito mais anos de vida, viu, dona Antônia? Obrigado.